vira a direita. O avanço da direita e da ultradireita dá nova roupagem ao cenário político mundial. Desde o fim da União Soviética, o conservadorismo assume protagonismo no leste europeu, pressionando as fronteiras do que se chama de democracia no Ocidente. Enquanto a Europa vive sua contradição de tentar esconder que seu Estado democrático de direito não se estende aos imigrantes africanos, asiáticos e latino-americanos, os processos eleitorais no velho continente expõem o perfil xenofóbico latente em suas culturas. Se Inglaterra, Alemanha, Espanha, Itália, Portugal já vinham registrando a expansão da influência do conservadorismo e da extrema-direita, agora chegou a vez da França. Apesar de crescimento da esquerda, o segundo turno das eleições presidenciais, mais uma vez, será disputado entre a direita neoliberal e a ultradireita. Esse quadro político não se distancia muito do cenário brasileiro com a polarização entre Bolsonaro e Lula. Se este último busca agregar forças neoliberais em torno de sua candidatura, por outro lado, o presidente segue com seus aliados fisiológicos, civis e de farda, que fazem política pensando nos próprios bolsos. E assim vai seguindo o debate entre os conservadores e os ultraconservadores. Em meio a essa disputa, os escândalos de corrupção se agigantam. As denúncias de que o MEC era usado por pastores como balcão de negócios questionáveis, chegando mesmo a blasfemar a própria Bíblia, mobilizou a oposição para criar uma CPI. Porém, a bancada evangélica, adoradora do bezerro de ouro, logo entrou em cena para impedir a apuração dos fatos. Enquanto isso, segue a todo vapor o desmonte do Estado brasileiro para facilitar a impunidade. A barbárie promovida contra os indígenas por grupos de garimpeiros, contando com a conivência do Poder Executivo Federal, é um grande exemplo, uma prática que remonta aos tempos da ditadura. Afinal, esses grupos são apoiadores da política de extermínio defendida pelo presidente de plantão. Mesmo que se substitua o inquilino do Planalto, essas ações de terra arrasada não irão desaparecer de um dia para o outro, mas é preciso dar o primeiro passo para a mudança de cenário, barrando o avanço daqueles que insistem em tentar impedir que a roda da história gire, trazendo novos tempos. Não dance o tango da mentira e da morte, mas o da vida e da esperança. Caminhando Jornal TV, uma revista digital política e cultural com política, poesia, letras, dicas, música e muito mais, sem fake news e sem enrolação. Conheça o nosso canal no YouTube, Caminhando Jornal TV. Fato em destaque. O meu fato em destaque é um que está saindo das manchetes, que é a Ucrânia ainda. Nós, logo de início, dissemos que tratava-se de uma guerra por procuração, uma guerra híbrida. E os fatos demonstram que foi isso mesmo. E uma vez denunciado, os Estados Unidos, que estão por trás da Ucrânia e do Poodle Zelensky, que é um extremista de direita apresentado como inocente, bonzinho, herói, agora por essa mídia americana que nós temos, né? Investidores americanos, capital americano nela e assim por diante, vai se tornando clara a situação. E qual é a claridade dessa situação? O papel dos Estados Unidos. O papel de utilizar o pobre povo ucraniano, milhares de mortes,
para fazer a Rússia entrar numa armadilha que ela foi obrigada a entrar praticamente, foi forçada a entrar. Não entrasse, ela estava ali com foguetes americanos, com guerra biológica, ao tudo indica, a poucos metros de sua fronteira, nas mãos dos Estados Unidos logo adiante. Teria que condicionar seu regime e tudo aos Estados Unidos ou receberia uma bomba atômica. Isso não é nenhum tipo de ilusão ou perspectiva falsa, porque os Estados Unidos fizeram o que fizeram, por exemplo, no Vietnã, fizeram o que fizeram, por exemplo, no Iraque, na Líbia, e fizeram o que fizeram no Japão, com guerras ganhas. No Vietnã mataram 3.500.000 pessoas. No Japão, 500.000 em 24 horas. Acabaram com o Iraque, arrasaram o Iraque, que crescia como potência. Inclusive havia interesses brasileiros no Iraque, uma soma e tal. A Líbia mataram o Gaddafi. Então, é essa situação que temos, uma situação extrema e complicada. E se hoje não foram mais além nessa guerra com a Ucrânia, é porque não tem força para isso. Não puderam levar mais longe disso. E a Rússia foi inteligente. Ela evitou matar os milhões como os Estados Unidos faz. Podia ter jogado bomba e acabado com essa guerra em 24 horas, como os Estados Unidos esperaram, e o grande parte do mundo americano esperava, mas não quiseram fazer isso. Eles pressionaram, levaram a fome, a rendições, a isso, aquilo, num jogo de paciência, destruíram totalmente o poderio da Ucrânia, determinaram a origem até de laboratórios fazendo guerra biológica, que a ONU e os Estados Unidos impediram, estão impedindo a investigação. Os Estados Unidos saíram desmoralizados dessa situação e mostrando que não tem mais condição de impor uma unipolaridade no mundo. Eis o cenário mundial. Agora, centenas de fuzileiros se rendem em Mariupol e, na verdade, a Ucrânia está completamente derrotada, como sempre esteve, e os Estados Unidos desmoralizados. Vem cá, eu só queria entender uma coisa, por que tem tanto cristão choramingando porque o ovo de Páscoa tá caro? Olha, eu acho que é uma boa oportunidade de você que é cristão parar de consumir um produto que é ligado ao paganismo. Afinal, a Páscoa é uma festa hebraica e o símbolo é o cordeiro. E o que tem a ver com ele o ovo? Vambora que eu vou te contar. Se a Páscoa realmente no Brasil tem a ver com Jesus Cristo, por que as lojas não são enfeitadas, por exemplo, com uma cruz? É porque a Páscoa que o sistema te vendeu, na verdade, é totalmente pagã e nada tem a ver com a Páscoa bíblica que eu vou te contar agora. Tudo começou quando o faraó não queria deixar o povo hebreu ser liberto do Egito. Aí Deus mandou as 10 pragas e na última praga, Deus disse então para Israel pegar um cordeiro de 1 ano de idade, macho, sem defeitos e sacrificar. O sangue eles passariam na porta. E aí quando o anjo da morte descesse ao Egito para ferir os primogênitos, vendo o sangue nas portas, ele passaria por cima e não ceifaria o primogênito daquela casa. Daí vem o nome Páscoa, Pessá, ou seja, passar por cima, o anjo da morte passou por cima. A carne do cordeiro eles teriam que assar e comer com ervas amargas. Daí então essa foi a primeira Páscoa. Em todos os anos, na mesma data, os judeus comemoram essa festa. Tanto é que Jesus comemorou. E o último jantar, aquela famosa Santa Ceia, era
era o jantar de Páscoa. Ele se ofereceu como sacrifício vivo. Ele foi o novo cordeiro. Tá, mas como é que isso daqui entrou? No paganismo existe uma deusa chamada Ostara, que é uma deusa nórdica e germânica e é a deusa da primavera. A história conta que Ostara chegou no inverno e encontrou um pássaro morrendo de frio. Então salva a vida do pássaro transformando em uma lebre. Então essa lebre passa a colocar ovos. Afinal, por dentro ainda é um pássaro. E esses ovos eram tão bonitos e coloridos que a lebre resolve presentear Ostara como agradecimento. E ela começa a distribuir para as crianças. Então os pagãos passam a comemorar a chegada da primavera, que é a Ostara, distribuindo ovos coloridos para as crianças. Como Roma sempre foi pagã, quando se converte à religião cristã, passa a introduzir suas festas no cristianismo. O que antes era símbolo de cordeiro para os hebreus e cruz para os cristãos, começou a ser lembrado como coelho e ovo por conta do secretismo religioso. Mas até hoje a festa de Eostre é comemorada na bruxaria, na Wicca e em várias outras religiões. Dia 13 de abril, houve mais um leilão de petróleo, de campos de petróleo nacionais, para doar aos estrangeiros, campos terrestres. Nada mais que 134 campos de petróleo são doados. A bagatela. Temos também a questão do nome dos presidentes do CA, Conselho de Administração, principalmente da Petrobras. O senhor José Mauro F. Coelho está indicado para presidente da Petrobras. Na dança das cadeiras que houve nos bastidores, provavelmente o Centrão pediu mais cargos. Não foi só a questão do nome dele não ser aprovado pelo Conselho da Companhia e ter visto os relatórios negativos dos dois nomes indicados anteriormente, tanto do Landim como do outro cidadão. Porque já não é de hoje que a Petrobras escolhe maus elementos para presidir através da presidência da República. O nosso recado é esse. Vamos lutar, gente. As eleições no Brasil estão se aproximando. E aí, resta uma dúvida. Para onde vai o Brasil? Qual o cenário que vai se formar com essas eleições? Vejamos, se ganha o Lula, óbvio, longe de ser uma candidatura de esquerda, podemos até dizer com um viés humanista, mas jamais de esquerda, até porque Alckmin e os neoliberais ex-tucanos nunca foram de esquerda e nem simpáticos a ela. Esse cenário que vai se construir, podemos dizer sim, que seria um governo que se preocuparia com a vida, né, das pessoas, com a pobreza, né, tirar as pessoas
da pobreza e da miséria que nesses últimos 6 anos o Brasil aumentou numa escalada assustadora. Afinal de contas, praticamente metade da população brasileira passa fome. Essa é a questão. Então teremos um governo de perfil humanista, vamos assim dizer. Se ganha o Bolsonaro, teremos um governo longe de ser de perfil humanista, muito pelo contrário, porque quem defende posse de armas, quem defende o armamento desenfreado da população, não está nem aí para a vida dos outros, está mais preocupado nos negócios daqueles que os apoiam. Então, esse cenário vai se conjugar com um cenário de avanço da extrema-direita, que vem da Europa, vem dos Estados Unidos e vem, obviamente, também aqui na América Latina. Então, esse seria o cenário. Não digo, eu particularmente não concordo com a visão de que exista um bolsonarismo. Existem seguidores do atual conservador, ultraconservador que está no poder, que é Bolsonaro. Bolsonarismo implicaria numa doutrina, porque e isso daí o Bolsonaro não tem. A doutrina é a do conservadorismo brasileiro que sempre teve. Basta lembrar o Trump, a mídia, tanto internacional quanto a brasileira, que é papagaio do que se diz nos Estados Unidos e no Ocidente, de uma forma geral, dizia do trumpismo. Trump saiu do poder, não existe mais o trumpismo. Então, esse movimento também, se o Bolsonaro sair do poder, não vai ter movimento, vai sim ter a marginalidade que sempre foi dada à barbárie, vai ter o aumento da criminalidade em função do desgoverno que foi. Então, isso aí não vai significar nenhuma orientação doutrinária. Mas é preocupante porque o Brasil se encontra entre a barbárie defendida por aqueles que seguem Bolsonaro e pela extrema-direita brasileira, que saiu do armário a partir de 2013, e que elegeu em 2018 Bolsonaro, ou um cenário em que teremos minimamente uma preocupação com o bem-estar da população. O nosso tema de hoje são as eleições que irão ocorrer em outubro deste ano, 2022. Muitas pessoas perguntam para a gente como é que podemos enfrentar o fascismo e o genocídio nessas eleições. Então a gente lembra que as eleições são um processo democrático de alternância de poder. Mas não podemos esquecer também que nós temos quase 30 partidos políticos que vão apresentar propostas diferenciadas. Nesse sentido, é muito importante que a gente observe as plataformas eleitorais, o que os candidatos oferecem e as composições eleitorais que eles fazem, porque existem composições que são completamente esquisitas. Lembremos que o próximo presidente da República vai pegar um país completamente destruído pela pandemia, completamente destruído pela fome, pela miséria, pelo desemprego. Então, vamos pensar em candidatos que tenham projetos e propostas efetivas, e não simplesmente porque é mais famoso, é isso, é aquilo. Então, a gente tem que entrar no processo eleitoral com consciência e efetivamente trabalhar para eleger um candidato que tire o país dessa situação. Em nenhuma hipótese a gente pode correr o risco de ver um governo genocida e descompromissado com seu povo, corrupto, reeleito. Então vamos pensar com calma, vamos debater propostas. Nós temos um primeiro turno para analisar e no segundo turno uma possível recomposição de forças.
Não esqueçam também que não basta apenas eleger o presidente. Nós teremos uma composição na Câmara Federal de Deputados, uma composição muito ruim, haja visto os recursos financeiros de corrupção que os partidos do Centrão recolheram esse ano. Então vamos nessa, vamos debater as propostas, vamos debater os projetos e escolher o melhor projeto para o país. Que a gente tem é um exército que compra Viagra, prótese peniana e Botox. Olha que bonito! A gente tá falando que os nossos militares reformados viraram metrosexuais. Que é isso, gente? Como é que a gente normaliza uma coisa dessa? Um militar que vai lá aplicar Botox às custas do contribuinte brasileiro? Como é que não vamos ficar indignados com isso? Quantas pessoas vão ao posto de saúde e não tem remédio para hipertensão, não tem remédio para diabetes, não tem remédio para tratar câncer? Você tem que envelhecer com dignidade. Dignidade é saber que a maior parte da população tá ali se matando e morrendo na fila do posto de saúde. Falam em recuperar a economia, mas quase não apresenta o plano para isso. A direita fala isso, fala em geração de novos empregos, mas não fala o como. Não fala como melhorar a massa salarial, de onde tirar recursos, não. Porque na verdade não querem fazer nada. A direita promete coisas que não consegue cumprir porque não é esse o ideário deles. Eles não têm nenhuma ligação com a população. Eles querem permanecer ricos e seus oligarcas mais ricos ainda. Então, realmente temos um apontamento, um caminho a seguir. É retomada do salário mínimo, crescendo todo ano, certo? Com aumentos reais. Se possível, imediatamente seguindo o salário mínimo do Diese. O Brasil não vai quebrar por conta disso. Nós temos que retomar a aliança no BRICS, de uma forma mais contundente, que está estremecida. Saber dizer, eu nem sei mais se o Brasil ainda faz parte do BRICS. A boa pergunta. Mas nós temos maneiras de alavancar a economia. Por exemplo, suspendendo a dívida pública e fazendo a devida auditoria cidadã nessa dívida, de cabo a rabo, e colocar os malfeitores na cadeia. Porque metade do nosso orçamento é destinado a pagar bancos. Inclusive, nesse recurso da dívida pública, entra todos os lucros obtidos para as empresas públicas, inclusive da Petrobras, da Eletrobras, Casa da Moeda, e vão lá para o cofre dos senhores banqueiros. Então, não tem o menor sentido gastar metade do seu dinheiro com bancos. Então, isso já teria 1 trilhão e 900 bilhões à nossa disposição para investir em saúde, educação, habitação, previdência, aumento dos servidores públicos, assim como das empresas públicas. E mais do que nunca, investir em infraestrutura, saneamento básico. Investir em saneamento básico
você economiza também em saúde. Vamos para a luta, vamos defender a floresta, vamos defender os animais. E vamos fazer a economia girar, gente. Mas não é economia para girar para ricos, é para girar para o povo. Política e história, eleições. Tentemos continuar a dar uma perspectiva sensata no meio dessa bagunça, fake news, conjunto de mentiras, distorções a plano mundial e nacional que todos vivemos. Tentemos uma perspectiva sensata. Lula versus Bolsonaro. Candidato de Lula favorito como opositor, Bolsonaro. Candidato favorito de Bolsonaro como opositor, Lula. Pergunta, por quê? Há acordo de bastidores? Bolsonaro, eufórico, ele tem a caneta, o senhor Lula não tem caneta agora, inverteu-se a situação. Bolsonaro, bilhões para emendas secretas, bilhões agora um aumento do funcionalismo pequeno, mas um aumento. Madeireiros, garimpeiros favorecidos na Amazônia, toda destruída. Não temos qualquer independência, continência ao Império Americano, milícias à vontade, o Rio de Janeiro, bairros inteiros do Rio de Janeiro, perto de Pilares, não sei onde, denúncias de que são obrigados a pagar milícias, uma bagunça generalizada. E mais ainda, nós caminhando para eleições com as instituições totalmente deturpadas. Agora Moro renuncia, provavelmente uma atitude de bastidores de Bolsonaro. Os votos de Moro irão para onde? Fundamentalmente para Bolsonaro. Difícil irem para Lula. Que candidatos mais? Vários já se retiraram. Ciro Gomes amargando o seu próprio brilhantismo pessoal, talvez o candidato mais preparado. Lula repetindo o de sempre. Bolsonaro, a catástrofe calada, tentando agora, calado, ganhar votos. O que acontece realmente, quanto menos fala, e mais dinheiro distribui, mais favores distribui, mais dinheiro para emendas secretas, assim por diante, mais cresce nas pesquisas, e assim vai o Brasil descendo a ladeira para lugar nenhum. O senhor Lula é tido como eleito. Mas será mesmo que está eleito? Será que já ganhou a eleição? Ele não tem mais a caneta na mão. Por outro lado, se Bolsonaro quis tanto Lula como candidato, por quê? Ele sabe tantas coisas, tem tanta confiança sua contra Lula, que queria Lula candidato? Então temos aí algo estranho e que está se caminhando nessa direção. É lógico que qualquer pessoa normal no Brasil desejando a paz, a democracia, entre Lula e Bolsonaro estará com Lula. Porque aí não se trata uma questão nem partidária nem de nada. Trata-se de uma questão entre a barbárie, a bagunça, a invasão de residências, a ameaça suprema, etc., e o Estado democrático de direito que se deseja e que é o menos ruim no meio da bagunça geral. Meu fato em destaque vai para o último escândalo do governo Bolsonaro, que envolve as Forças Armadas, envolve os comandantes, envolve a alta cúpula das Forças Armadas, que seguem a orientação do atual governo, por sinal. Afinal de contas, esses comandantes são indicados pelo presidente da República e, portanto, seguem a defesa da família, seguem o combate à corrupção, seguem o combate à velha política. Assim dizem, mas estão com o centrão, estão envolvidos volta e meia em escândalos. E o último que foi a compra de 35 mil comprimidos de Viagra. Todo mundo sabe para que serve Viagra, né?
Mas tem uma desculpa dizendo que é para um tratamento e tal, 35 mil. Tudo bem. Agora, se a gente cruza com uma outra informação, que é um outro escândalo, dizendo que as Forças Armadas também compraram 3 milhões e meio, né? Gastaram 3 milhões e meio em prótese peniana. Então a gente não é otário nem nada, sabe? Quando você cruza, compra de Viagra e prótese peniana, né? Já sabemos que está sendo usado, para que está sendo usado o dinheiro público. Agora, se esse governo é um governo de defesa da família, e traz uma seguinte dúvida: será que a compra desses remédios serão para garantir a estabilidade das relações familiares que eles dizem tanto defender ou não? Falaremos hoje sobre Antônio Frederico de Castro Alves, que nasceu em 14 de março de 1847, na fazenda Cabaceiras, freguesia de Curralinho, em Cachoeira, na Bahia, e faleceu em 1871, com apenas 24 anos. Foi considerado o maior poeta abolicionista do Brasil e considerado também o mais importante na terceira geração de românticos no país. Seu único livro publicado em vida foi Espumas Flutuantes, que era um livro de poemas líricos e sensuais. Pela sua dedicação à causa abolicionista, foi chamado poeta dos escravos. E Machado de Assis o denominava de poeta da República, porque ele também era favorável à instalação da República no Brasil. Seu poema mais importante foi O Navio Negreiro, um poema dramático em que ele clama a proteção de Deus em prol dos escravos. É um verdadeiro grito em favor dos escravos. Então vejamos alguns versos deste poema. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas de teu manto esse borrão? Astros, noite, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares tufão. Quem são estes desgraçados que não encontram em vós mais que o rir calmo da turba que excita a fúria do algoz? Quem são? Castro Alves foi um grande abolicionista e um grande poeta brasileiro, um maravilhoso poeta brasileiro. Amigos, política brasileira. O que podemos dizer? Gostaríamos de ser otimistas. As pessoas querem ouvir boas notícias, mas nada nos espera de bom. Basta analisar esse Brasil com B minúsculo, com um Z de forma americanófila e com um cifrão no lugar do I, né? Um Brasil deturpado, aquele protetorado do Mangabeira Húngaro,
ou a província do Iane e outros. Não é? Vejam bem, Flor de Lis condenada, uma pastora. E falemos um pouco da religião. A Igreja Universal do Reino dos Deus, do Reino de Deus, apoiando Bolsonaro, ao lado de outros derivados dela, como o Valdomiro, RR não sei o que lá, e outros e tal. Evangélicos. Depois vemos o quê? Uma conciliação provável nos bastidores, porque Lula e o PT quietinho, ninguém mais foi para a rua, tudo absolutamente calmo. Aquelas calmarias que no mar esperam às vezes as grandes tempestades, que derrubavam as naus na época de Cabral, descobrimento, 1500, etc. O Brasil é um estado de exceção. Isso está longe do Estado Democrático de Direito. Estado de exceção, que é a forma jurídica do neoliberalismo. Tanto o Brasil como os Estados Unidos e outros países. Assaltos, crimes, mortes absurdas de família, pessoas perturbadas, mais de 650 mil mortes só da Covid. Nessas religiões, tomemos o exemplo dessa Igreja Universal do Reino dos Deus, do Reino de Deus. Nos bastidores do reino, Mário Justino, a vida secreta da Igreja Universal. E o que ele mostra? Um jovem de 15 anos que aderiu a essa religião e que conta algumas das suas passagens por lá. Foi pastor na Bahia, teve amantes, tornou-se homossexual dentro da igreja e assim por diante. Nós temos aqui uma completa mixórdia. E esse jovem terminou nos Estados Unidos como mendigo, etc. Ele conta um pouco do que foi a vida dele na Igreja Universal e alguns episódios relativos a isso. A par do ponto a que chegaram as religiões, com armas na mão, benzendo armas, deturpando completamente a Bíblia, políticos manipulando Deus, venda de Bíblias no Ministério da Educação, uma bagunça absolutamente completa no Brasil. Dezenas de partidos com candidatura, total discrepância de uma situação de normalidade. Ora, esse falso Estado laico, essa exploração da religião, essas emendas secretas no Congresso, tudo isso é uma vergonha completa. Um país completamente deturpado. Para onde vai isso? Seja qual for o resultado das eleições. Não dance o tango da mentira e da morte, mas o da vida e da esperança. Caminhando Jornal TV. Uma revista digital política e cultural, com política, poesia, letras, dicas, música e muito mais. Sem fake news e sem enrolação. Conheça o nosso canal no YouTube, Caminhando Jornal TV. A França tem uma reedição do seu segundo turno. Na realidade, a disputa entre uma direita liberal e uma extrema-direita que é contra imigrantes, que é contra negros, que é contra árabes, que é contra latinos americanos. Isso não é uma questão única exclusivamente da França. Esse avanço da extrema-direita já vem de longa data. Ela, na realidade, começa com o fim da União Soviética, em que o leste europeu
é tomado justamente por essa avalanche da extrema-direita e que avança para o Ocidente. E isso demonstra claramente a fragilidade da democracia, do conceito de democracia ocidental, que deixa bem claro que essa democracia ela não é para todos. Essa democracia é para os europeus, é para os norte-americanos. Ela não é para africanos, ela não é para asiáticos ou para qualquer outro estrangeiro. A guerra da Ucrânia, inclusive, deixa bem evidente isso. Então, resta agora entender o seguinte: para onde vai a França? Isso tem uma repercussão muito forte em termos simbólicos e políticos na Europa e no mundo. E a França está numa encruzilhada. Se ganha a Le Pen, teremos aí um fortalecimento da extrema-direita em nível mundial. Se ganha o Macron, teremos um fortalecimento da direita neoliberal. Enfim, essa é a sinuca que não está, de hipótese alguma, vinculada aos interesses dos trabalhadores. Resta saber como que essa eleição repercute também na América Latina e, em especial, no Brasil. Mais uma denúncia relacionada a esse caso do MEC, que foi publicada hoje pelo jornal Estado de São Paulo, dizendo que as Bíblias doadas num evento do MEC tinham as fotos dos pastores. Olha aqui a imagem que a gente está vendo, o pastor Gilmar Santos e o outro pastor também aqui, ó. As Bíblias foram doadas no encontro entre prefeitos e secretários municipais do Pará e teve a presença de Milton Ribeiro e os pastores Gilmar e Arilton. Foi uma nova reportagem do Estado de São Paulo que mostrou os exemplares das Bíblias doados num evento organizado pelo MEC, lá em Salinópolis, no Pará. E tinham as fotos do ministro da pasta, Milton Ribeiro, e dos pastores Gilmar e Arilton. Os religiosos são suspeitos justamente de estarem dentro dessas denúncias, né? Não sou só um estudante, meu irmão. Sou militante político, socialista. O nome dele é Stuart Edgar Angel Jones. Nunca vi seu filho, mas sei o que aconteceu com ele. Agora o que eu não aceito é que vocês finjam que ele não existe. E nem que ele seja condenado sem julgamento. Isso vocês não podem fazer. A senhora meça suas palavras. Você não será presa por desacato a este tribunal. Desacato é impedir o direito sagrado de uma mãe enterrar o seu filho. Prepare o seu coração nas coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão e posso não lhe agradar. Aprendi a dizer não, ver a morte sem chorar. E a morte, o destino, tudo, a morte, o destino, tudo, estava fora de lugar. Eu vivo pra consertar. Na boiada já fui boi, boiadeiro já fui rei.
Que putaço, que